Olá pessoal, vamos a mais uma explanação, continuando falando sobre as figuras de linguagem, tá certo? Nós sabemos que nós a dividimos, né, em algumas categorias. Figuras de linguagem de som, né? Falamos sobre as figuras de linguagem de construção, né? E agora falaremos sobre as figuras de linguagem de som, de construção e de palavras, né? E ainda as de pensamento, né? Já que as de construção já foram apresentadas. Pois bem, a primeira figura que nós veremos agora é a aliteração, que vai consistir na repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Por exemplo, esperando, parada, pregada na pedra do porto. Fica muito clara a repetição. Som mulato nato no sentido lato, mulato democrático no litoral. E aí a gente vê muito latente o som do ato, né? Em mulato, em nato, e também do dó, né? No finalzinho de sentido. Democrático também o icó. Nós percebemos também na assonância que os sons eles são vocálicos repetitivos, não só idênticos, mas também muito parecidos. A paronomásia consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas significados distintos. Eu que passo, penso e peço, né? E aí a gente vê que passo parece com penso e peço, mas tem significado semanticamente, querem dizer coisas diferentes. Falaremos agora, depois de ver aí a literação, a assonância e paronomásia representada aqui nesse textinho, né? Retomando, da metáfora, da metonímia, e aí vocês viram, não é? Só para a gente retomar. Vai ocorrer quando, por falta de um termo específico, nós utilizamos por empréstimo outro termo para designar algo ou alguma coisa. O pé da mesa estava quebrado, cozinharei a carne com um dente ou uma cabeça de alho, né? O braço da mesa está quebrado. Por falta de um nome para estes objetos, a gente vai lá e empresta outros nomes. A antonomasia ou perífrase consiste em substituir um nome por uma expressão que eu identifique. Os 4 rapazes de Liverpool, em vez de os Beatles. Né? A gente pode também dizer o rei do futebol, né? Falando do Pelé. E assim por diante. A sinestesia trata-se de mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Por exemplo, a luz crua da madrugada invadia meu quarto. E aí alguns exemplos. A antítese consiste na aproximação de termos contrários, né? E se opõem pelo sentido, às vezes são termos, às vezes são frases. Onde essa oposição haverá antítese. Os jardins têm vida e morte. Então, são duas palavras que se opõem, vida e morte. A ironia vai apresentar um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso efeito crítico ou humorístico. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Sabemos que judiar de ninguém é arte. Há, na verdade, um forte cunho crítico nesta afirmação. O eufemismo alguma situação, afirmação, que neste caso é desagradável, né? Ele enriqueceu por meios ilícitos, ao invés de dizer que ele roubou. Bom, as figuras de pensamento, nós temos hipérbole, que trata-se na figura do exagero, né? E isso é com a ideia de enfatizar uma ideia, né? Não sendo redundante, perdão, com a intenção de enfatizar, com a finalidade de enfatizar uma ideia. E temos como exemplo, estou morrendo de sede, em vez de dizer que estou com muita sede. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados predicativos que são próprios dos seres animados. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim não tem olho, né, gente? Não enxerga, nem tem, não pode falar. Portanto, não poderia dizer de fato nada.
A gradação ao clímax é a apresentação de ideias em progressão ascendente clímax ou descendente anticlímax. É como se houvesse um ordenamento, né? Uma evolução ou uma involução nos acontecimentos. Um coração chagado de desejos, latejando, batendo, ressurgindo. A apóstrofe consiste na interpelação enfática a alguém ou alguma coisa personificada, como se fosse uma invocação. Inclusive, a apóstrofe às vezes é chamada também de vocativo. Mas como consiste só em chamar algo que é personificado, né, que a gente dá vida, quando a gente chama por Deus, por exemplo, é só apóstrofe, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, ou seja, esse chamamento, essa invocação de um ser superior. E aí nós temos nesse primeiro exemplo aí, chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Claramente a gente percebe que existem duas palavras que se opõem, alta e baixo, né? Portanto, um exemplo muito claro de antítese. Quero chamar a atenção para essa imagem onde se tem o nome Apocalipse, que quando vocês forem fazer a avaliação do Enem, vocês perceberão que também vocês serão perguntados ou interpretarão textos em que há a presença de figuras de linguagem com texto não verbal, ou seja, uso de cores fortes, imagens e um texto curto para enfatizar essas ideias representadas por esses recursos gráficos. Nessa imagem, por exemplo, nós temos o nome Apocalipse. E aí alguns exemplos de canções que amanhã eu vou pedir que vocês façam uma atividade, justamente tendo como base algumas canções. Até amanhã.